Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal tem como objetivo levar a palavra de Deus até você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amados, hoje, na palavra do dia, quero vos trazer um assunto de suma importância, que é, no momento de desespero, no momento muitas vezes da adversidade, a súplica, o clamor ao Senhor. Quero fazer então hoje duas leituras. A primeira se encontra lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, o versículo de número 13. Jeremias 29, 13. E depois nós vamos prosseguir a nossa leitura para exemplificar esta palavra lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Então você que pode, pegue tua Bíblia e abra ela então no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, o versículo de número 13. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a santa palavra de Deus: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa então é a nossa primeira leitura que vamos fazer agora, depois da oração. Vamos orar? Pai, mais uma vez estamos, ó Deus Todo-Poderoso, reunidos em Tua presença, Pai, para a leitura da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo e glorioso de Deus, que abra o nosso entendimento, que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, porque a Tua palavra é a semente, o nosso coração deve ser terreno fértil, Pai, a qual receberá a Tua palavra, Pai, e frutificará no tempo certo. Graças te damos, Pai, mais uma vez por podermos estar aqui, fazendo a leitura da palavra, podendo estar diante da Tua presença. Peço a Ti, Deus Todo-Poderoso, que abençoe cada um que esteja ouvindo, cada um que esteja vendo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Nessa primeira passagem, então, nós vamos entender o que Jeremias, então, está falando aqui no seu livro, no capítulo de número 29, a qual ele diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Jeremias aqui, então, está trazendo uma palavra para aquele que está sem ânimo, para aquele que está desesperado, dizendo que, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, nós temos a solução, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, a palavra é uma palavra de esperança. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, então, Deus está dizendo que se nós buscarmos a Ele, Ele se deixará aparecer a nós, Ele se mostrará, se revelará a nós. Mas como? Quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Ou seja, Deus não está escondido, Deus não sumiu, Deus não é alheio ou avesso aos teus problemas, à tua vida. Deus, Ele se importa com você. Mas é necessário que nós venhamos dar um passo de fé, dar um passo à frente à presença do Senhor. A Bíblia aqui então nos ensina que nós devemos aplicar o nosso coração, ou seja, nós devemos buscar ao Senhor e nós vamos achar ao Senhor quando nós aplicarmos o nosso coração, ou seja, quando nós abrimos o nosso coração para Deus. E nós vamos ver agora então um exemplo de um homem que aplicou o seu coração, buscou a Deus de todo o seu coração e o encontrou, ou seja, encontrou o favor de Deus. Vamos então dar seguimento agora, você que tem a tua Bíblia, abra ela então no segundo livro dos Reis, 2 Reis, capítulo de número 20. A epígrafe, então, deste texto diz assim: a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Preste bem atenção nesta epígrafe. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ezequias, então, era o rei, naquela época, o rei dos judeus, o rei dos israelitas. Amém? Vamos à leitura da palavra então. Segundo o livro de Reis, capítulo de número 20. Diz assim a santa palavra de Deus: Naqueles dias
Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amados, nós vamos aqui entender então um pouco da vida de Ezequias, que era rei do povo de Deus. Nós vamos entender aqui então o que aconteceu para ele aplicar o seu coração. Por qual momento, por qual motivo ele teve que buscar a Deus de uma forma a qual Deus o pudesse socorrer. Eu quero que você preste atenção na leitura desta palavra, onde nós vamos discorrer nesses versículos que acabei de ler. E você vai entender que não há impossíveis para Deus, que ainda há uma esperança para mim e para você, mesmo nos momentos mais difíceis. Versículo de número 1 do capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia aqui então está narrando que o rei Ezequias, naqueles dias, adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, ele estava com uma doença que iria ceifar a sua vida. Imagine você se deparar com uma doença mortal, um câncer, qualquer outro tipo de doença, a qual você sabe que você tem pouco tempo de vida. Mas o profeta vem então, a pedido de Deus, Deus levanta então o profeta Isaías para que vá lá e dê o recado para ele, dizendo assim: você vai morrer. Então, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus ainda manda o profeta, como eu falei, dar a sentença de morte para Ezequias. Você vai morrer, Ezequias. Você vai morrer, não vai sobreviver, porque a doença que você tem, ela é incurável. Porém, você deve, antes de morrer, colocar a tua casa em ordem. Ou seja, amados, Deus está querendo nos dizer que por mais que seja terrível a nossa situação, se é doença, pode ser o que for, a Bíblia nos ensina que antes de nós buscarmos a Deus, nós devemos o quê? Colocar a nossa vida em ordem. Devemos, no mesmo momento a qual nós lemos lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que se nós aplicarmos o nosso coração a buscar a presença de Deus, Deus se revelará a nós. Porém, muitas vezes, tem que haver um conserto de nossa parte. Nós devemos pedir perdão, devemos nos humilhar a Deus, para que então Ele possa nos curar primeiramente espiritualmente, para que nós venhamos a ter os nossos pecados perdoados. Assim então foi com o rei Ezequias. Isaías chega e dá a sentença de morte para ele: você vai morrer de uma doença mortal. Se conserte com Deus. Agora nós vamos ver o que Ezequias fez mediante a essa notícia, essa situação. Imagina você receber o diagnóstico de um médico. O médico diz para você: você vai morrer. Você tem pouco tempo de vida. Nós nos desesperaríamos, não é mesmo? Mas olha o que Ezequias fez. Tomamos então como exemplo. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Nós podemos perceber aqui então que o profeta Isaías, ao receber aquela notícia, aquela terrível notícia de que iria morrer, o que ele faz? Ele não sai contando para todo mundo, ele não cai em depressão, porque muitas vezes esse tipo de notícia leva a pessoa para o fundo do poço com a depressão. O que Ezequias faz? Ezequias vira o rosto para a parede. E o que ele faz? A Bíblia diz então que ele ora, ele busca a Deus e diz: Senhor, lembra-te de mim, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Ou seja, ele tinha um histórico de andar com Deus. Assim como é a minha vida e a tua vida, nós que somos crentes no Senhor, e para você que não é crente no Senhor, no momento em que você se voltar para Deus e orar do fundo do teu coração, Deus irá ouvir a tua oração e irá mudar a tua história. Então, eu não sei qual é a situação da tua vida, o que você está passando, mas faça como Ezequias, vire o teu rosto para Deus, dobre os teus joelhos, aplique o teu coração a buscar a Deus, o único que pode curar você, transformar você, restaurar a tua vida, restaurar a tua saúde, seja o que for que esteja acontecendo na tua vida. Então Ezequias ora a Deus, e a Bíblia diz então que ele chora muitíssimo, ou seja, ele buscou a Deus de todo o seu coração. E agora então nós vamos ver que depois disso, ele ter aplicado o seu coração, orado, buscado a presença de Deus, olha o que Deus faz na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias. Até aqui, depois continuamos. Então note você que Ezequias ainda estava orando, buscando a Deus. E Deus então fala para Isaías. Isaías então tinha dado o recado para Ezequias. E virou suas costas e foi embora. Antes que Isaías saísse da cidade, Deus disse: volta lá e conversa com o meu servo Ezequias, que eu preciso dizer uma coisa para ele. Então, Isaías não havia nem saído da parte central da cidade, não havia nem saído da cidade, Deus manda ele voltar. Para você ver então como foi muito rápido o que Deus fez na vida de Ezequias. Ele acabara de orar e Deus já estava entrando com a providência. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha que tremendo, amados. Olha que notícia maravilhosa. Isaías então volta e se depara ainda muitas vezes. Eu creio que vamos aqui conjecturar que quando então Isaías volta e chama ao rei Ezequias novamente à sua presença, Ezequias ainda estava banhado em lágrimas, triste por conta da notícia que recebera. Mas a Bíblia diz então que Deus manda um recado através de Isaías dizendo: assim diz o Senhor, para comprovar que era da parte de Deus que estava vindo aquele recado. Ele diz assim então: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas e eis que eu te curarei. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Imagina você, aquele homem então recebe aquela notícia dizendo: ei, Ezequias, o Senhor manda te dizer que ele ouviu as tuas palavras, a tua oração e viu as tuas lágrimas. E ele irá te curar. Oh, amados, então, note você que está passando por um momento, repito para você, um momento de crise, uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro na tua família, no teu casamento. Note então que foi quase que instantâneo. Deus tem os seus meios de trabalhar, ele faz como ele quer. A Bíblia diz então que ele enxerga a oração de Ezequias, ele ouve, vê as lágrimas de Ezequias e ainda diz para ele assim: olha, eu ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas e eu te curarei. Esse é um recado da parte de Deus para a tua vida. Se você está enfermo, Deus pode te curar. Ore, aplique teu coração a buscar a Deus, a buscar a cura que vem do Senhor. O problema conjugal, o problema com os filhos, seja ele qual for, aplique teu coração, porque Deus está disposto aleluia, a nos ajudar.
Mas nós devemos dar um passo de fé, como eu falei no início desta mensagem. Devemos buscar a Deus. Eu te curarei. E além, amados, nós vamos ver aqui no último versículo, no versículo número 6, que além de ele ser curado, a Bíblia diz então, aleluia, que ele ganhou um bônus. Que bônus é esse? Vamos ver agora. Ele diz assim: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Note, amados, que além dele ser curado, porque ele iria morrer, a Bíblia diz que então Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Estima-se então que o rei Ezequias ele tinha 29 anos mais ou menos quando este fato ocorreu, e que após isso, o homem que iria morrer com 29 anos, ele reina até os seus 54 anos. Graças a Deus que ouviu a oração dele e curou ele e acrescentou 15 anos de vida. Amados, se o médico te deu o diagnóstico de morte, creia no que a palavra de Deus diz, que Deus pode te curar e ainda acrescentar muitos anos ainda à tua vida. A tua expectativa de vida pode duplicar mais do que os médicos, triplicar, quadriplicar mais do que os médicos te falaram. Se disseram para você que você ia viver mais 6 meses, 3 meses, 1 ano, Deus pode multiplicar para 5, 10, 20, 30 anos. Um homem que, segundo estudos teológicos, iria viver até os 29 anos, morrer até os 29 anos de idade, porque tinha um diagnóstico de morte, ia ser letal aquela doença. A Bíblia diz então que Deus acrescenta mais 15 anos de vida dele. Veja o que Deus fez na vida dele. Aí a Bíblia diz, amados, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Deus não mudou, é nós que mudamos com Deus muitas vezes. Deus não mudou. Deus é o mesmo, Ele pode te curar, te transformar, mudar a tua vida, mudar a tua história. Amém? Amados, eu peço a você, então, que medite nesta palavra. E você vai ver ainda aqui na parte B do versículo em diante ali, a Bíblia fala então que Deus ainda iria livrar ao rei Ezequias do rei da Síria, o rei Senaqueribe, que tinha sitiado todo o seu reino. E se você voltar alguns versículos atrás, você vai perceber que o rei Senaqueribe havia mandado uma carta intimidando o rei Ezequias. E mesmo com essa intimação, vamos dizer assim, através daquela carta, Ezequias ora a Deus, e a Bíblia diz que Deus manda um anjo que mata 185 mil soldados. Então, vamos recapitular. Ezequias, então, recebe o diagnóstico de morte. Aleluia. Ora a Deus, busca a sua face, busca a sua presença, aplica seu coração. Deus, então, manda o profeta de volta, dizer a ele que ele foi curado, iria ser curado, e ainda Deus acrescentaria mais 15 anos de vida para ele e ainda livraria ele das mãos do rei da Síria, Senaqueribe. Note como Deus é maravilhoso, ele faz por completo. A Bíblia diz que Deus faz muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Quero deixar esta palavra a você. Como eu falei, medite nela. Esta palavra é forte, essa palavra é para você. Deus está falando com você. A Bíblia diz que quando nós ouvimos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.